Então, fortificação, dragagem, sistemas de comporta, estações de bombeamento, que já existe, mas elas serem reestruturadas, ampliadas, né, e em maior número. E conforme eu disse, recuperação de mangue, que implica numa coisa difícil, que é a retirada da população. Difícil até porque, estamos falando do Brasil. Porque é um horror a área, é um horror. Tá? Agora, as pessoas moram lá porque lá o poder constituído não age, como no Rio, como em outras cidades, lá também. Tá? É um problema grave, a gente só entra lá com... Né, não posso eu e o Fabiano chegarmos lá. A gente chega, mas a gente não sai, né, Fabiano? A gente foi com gente da Defesa Civil, que é conhecida, porque a coisa é pesada lá. Então, eu acho também que é uma solução interessante. Eu sempre vou ser a favor de recuperação de mangues, mas tem um problema social bastante complicado aí. Bom, vamos ser rápidos, né, que o tempo está acabando. Pode passar. E aí os nossos engenheiros, né, não sei se vocês identificam aqui, calcularam, né? Olha, pode passar. Isso teve que ser feito com 2 meses de diferença entre um encontro e outro, porque faz parte do protocolo do projeto. E aí vou falar uma coisa para vocês. Nosso engenheiro trabalhou muito nisso, né, que é o Ernesto. Inclusive, ele contou com uma pessoa que ajudou, nem era da equipe, somos gratos a essa pessoa também. Só que é verdade, né? O que a gente vai fazer? Ele não conseguiu fazer todo esse levantamento no tempo ágil. Chegou um momento que a gente tinha que passar o que a gente tinha para os Estados Unidos para jogar na plataforma COST e nos dar os resultados. Então, as informações para a Zona Noroeste estão subestimadas. Tá? A gente não conseguiu fazer todo o levantamento de preço. Tá? Então, é um indicativo, mais indicativo ainda. Pode passar. Recuperação de mangue, pode passar. Tá? E aí, é só um exemplo de como foi feito, né, o cálculo, quanto que fica, né, o muro de proteção, só que é só para ilustrar, tá? Pode passar. Porque isso a gente teve que falar para a população no segundo encontro. Tá? O segundo encontro foi no dia 1º de dezembro de 2015, né, o primeiro 30 de setembro, o segundo 1º de dezembro. Primeiro, a gente mostrou o que pode acontecer se nada for feito, cenário no action. A população escolheu as medidas que achava melhor para Santos. Nós pegamos essas medidas, calculamos o valor, jogamos na plataforma e no dia 1º de dezembro mostramos para a população o que pode acontecer. Vamos ver se o que a população escolheu é efetivo ou não. Bom, para a zona sudeste, né, para a área mais rica, é muito efetiva. Tá? Os gastos, os custos daquela medida de fortificação tem esse custo. Só que ela consegue evitar os danos. Tá? Por incrível que pareça, isso foi uma enorme surpresa quando eu vi, confesso para vocês. E, mais uma vez, né, os custos estão subestimados. Mas essas medidas... Eu não acho que construir muro seja a melhor coisa, mas a verdade é que, do ponto de vista de evitar danos aos imóveis, né, ela foi efetiva. Pelo menos é o que a plataforma nos mostra. Já na Zona Noroeste, teve o problema dos resultados parciais, a gente não teve tempo de calcular tudo o que precisava, é muito trabalho, não conseguimos, né? E aí eu sou muito grata ao engenheiro Ernesto, né, da prefeitura, que também faz parte da nossa equipe. Mas tem uma coisa interessante. Vejam que os custos, né, são até maiores do que o prejuízo. Então, para a Zona Noroeste, as medidas escolhidas, que eu até achei que em certas medidas são melhores, porque, por exemplo, preservação de mangue, para mim, é uma boa medida, é complicado pela situação, né, de bandidagem, etc., mas se eu esquecer isso, eu acho que é uma medida interessante. Mas, do ponto de vista custo-benefício, ela não é efetiva, porque ela é mais cara do que o ativo que ela poderia preservar, né? Mesmo sabendo que é subestimado. Pode passar, por favor. Bom, então, encerrando, né, para a Zona Sudeste, a gente viu que as medidas escolhidas, né, que no caso foram medidas de fortificação, seriam 100% efetiva. No meu entender, não são as melhores, mas para aquilo que a população achou melhor, ela é boa. Para a Zona Noroeste, né, as medidas foram apenas modeladas parcialmente, e elas foram mais caras do que os benefícios.
embora, mais uma vez, né, a gente não calculou tudo. Calculando tudo ia ficar mais caro ainda. E aí uma coisa que eu tenho muita felicidade em falar, acho que o Fabiano também, no dia do segundo encontro, né, e aí eu já estou terminando, já estou encerrando por aqui, desculpem se eu falei muito, né, problema de professora, tá bom, é o meu problema, tá bom. Mas uma coisa bacana é que a prefeitura, de certa forma, eu vou estar mentindo se eu falar que a prefeitura não nos ajudou, criou algum entrave. Tem umas pequenas coisinhas, mas tudo bem. Né? A gente convidou mais gente do que devia, mas isso é outra história. Tá? Mas que ajudaram, ajudaram. Tá? Mas é claro que eles começaram a se sentir um pouco pressionados. A população santista, ela é muito atuante. Tá? Eu não acho que a população, infelizmente, de Praia Grande ou de São Vicente é tão atuante como cidadão como a santista. A santista é. Eu sempre soube disso porque eu trabalho com santos faz muito tempo. E aí, por exemplo, a Sabesp doou a fundo perdido, depois do primeiro encontro, logo em seguida, eu não me lembro agora, não sei se o Fabiano se lembra, mas foi um dinheirão, e foi para a zona noroeste. Tá? Logo em seguida ao nosso primeiro encontro. Então, não foi por acaso. Porque era para obras na zona noroeste. Então, além do presente que o projeto Metrópole deu para Santos, né, a Sabesp também deu, né, dinheiro para obras para a região noroeste. E aí, um pouquinho antes, mas isso foi, né, o decreto do dia 30 de novembro e foi divulgado no dia seguinte, que não por acaso foi o dia do segundo encontro. Então, isso foi falado no segundo encontro. Foi um pouco de propaganda do governo, não estou nem aí se isso beneficia Santos, tá bom? Foi criada a Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do Clima. Tá? Então, que legal, a sociedade santista, né, com seus vários representantes de diferentes interesses, etc., tem uma comissão, né, para discutir essas questões, que e eu fico feliz em falar isso, um produto direto do nosso projeto. Pode passar. Era isso que eu queria dizer, mas eu não posso deixar de lembrar, né, que estamos numa semana muito importante na nossa universidade por 2 motivos. O primeiro, é claro, que é o mais importante, é porque é a segunda semana de saneamento e ambiente. Lógico, isso é o mais importante. Mas também tem uma certa importância, né, que justamente na data de amanhã vamos estar, nossa universidade, né, que orgulho, né, que é meu, eu sei que é de vocês também, vamos estar comemorando os 50 anos. O que é bastante jovem, sabe, pessoal? Tá começando, viu? Se eu falei que eu trabalho há 33 anos, vocês podem fazer as contas, né? Todo mundo sabe que eu comecei a trabalhar com 5 anos. Tá bom, 6, vai. Pensei que vocês fossem acreditar. 6 anos, né? Mas, enfim, é uma jovem universidade, muito reconhecida, né? Fiquei muito feliz que eu estava literalmente do outro lado do mundo. E uma pessoa veio conversar comigo, não por minha causa, mas porque viu que eu era da Unicamp. Tá? Ele falou, sou universidade. Já teve lá. Não, mas eu quero ir. Né? E eu não achei que a pessoa, sabe, foi teatrinho. Eu vi que a pessoa sabia. Falei assim, que bom, minha universidade está quase com 50 anos. Então, parabéns para todos nós, parabéns para vocês, né? Parabéns para a gente aí. E para encerrar, muito obrigada. Pode passar o próximo. É só um agradecimento meu, né, e de toda a equipe que sabe que eu estou aqui. A gente agradece muito essa oportunidade de falar. Uma propagandinha, né, para quem gosta, para quem gostou do assunto, teve recentemente, vai fazer uns 3 meses, uma reportagem no Jornal da Unicamp, uma boa reportagem, e agora no dia 25 de setembro, que foi meu aniversário, né, mas foi só uma coincidência, no Repórter Eco, um programa excelente da TV Cultura, passou aí uma informação também agora, dia 25, vocês veem pela internet, que eu também não tive a oportunidade de ver na data, mas quem se interessou pelo assunto tem um pouco de informações com a maior coincidência do mundo. Né? Eles foram para Santos, a equipe do Repórter Eco, já estava marcado, justamente no dia 22 de agosto, que foi um dia depois da ressaca. Tá?
Muito obrigada mesmo, de coração, pela oportunidade e parabéns a vocês e que essa segunda semana se transforme na terceira, quarta e quinta. Obrigada, professora Lucy. A gente tem algumas perguntas que foram enviadas online, mas eu queria saber se alguém que não está com o celular aqui quer fazer alguma pergunta. Então, vamos para as online. A primeira que teve mais likes foi: a escolha das duas áreas, Sudeste e Noroeste, foi estratégica? Você não acha que a discrepância social entre elas poderia influenciar nas respostas obtidas? Na verdade, eu me lembro bem no dia que a gente fez essa escolha, o Fabiano também estava com aquela reunião lá do Instituto Oceanográfico. E a gente não fez por ser, desculpa o estereótipo, pobre e rico. Esse não foi o elemento mais importante. Foram os tipos de processos serem diferentes. Tá? Os processos geomorfológicos que acontecem na Zona Noroeste e na Ponta da Praia são diferentes perante uma situação semelhante. Então, esse foi o elemento mais condutor. E, assim, nós da equipe, eu não sei se eu enfatizei tanto assim, mas nós temos diferentes formações, diferentes expertises. Então, foi conduzido, eu acho que tinha que ser conduzido mesmo, pela colega que é uma geomorfóloga. Tá? Então, ela teve elementos para dizer. Agora, é claro que, além disso, não que a gente não tenha considerado isso também, mas eu estou dizendo que o elemento mais importante é porque são áreas que passam por processos diferentes em ocorrendo essa situação do pior dos mundos. Mas, além disso, são áreas do ponto de vista socioeconômico muito discrepantes. Então, embora esse tenha sido um elemento secundário, mas não desimportante mesmo não tendo sido prioritário, eu acho que acabou sendo interessante também a gente ter essas duas condições. É verdade que a gente poderia ter escolhido outras áreas, mas do ponto de vista dos impactos, e aí eu estou falando dos processos físicos, tá? Não estou falando se atinge bacana, ou se atinge pessoas aí que não têm um poder aquisitivo tão alto. Do ponto de vista dos processos, é muito mais problemático. Vamos pensar em termos de vamos pensar em termos de bacana. Para quem conhece Santos, o que acontece na Ponta da Praia é pior do que acontece no Gonzaga. Procurem no Google. Tá? Quem não teve oportunidade de ver, quem ficou interessado que vê um pouquinho mais, procurem no Google o que aconteceu no dia 21 de agosto de 2016. Eles não falam de Gonzaga, eles falam de Ponta da Praia, porque é essa área que é atingida. Tá? Então, a gente tem na nossa equipe uma pessoa que é muito experiente nisso, que é a Célia Gouveia. Às vezes ela é difícil, né, Fabiano? Mas ela é boa no que ela faz. Ela sabe isso aí. Então, ela foi a pessoa que teve uma voz muito ativa. Tá, para isso. Então, o que nos conduziu a essa escolha é o fato de que, historicamente, essas são as áreas que são mais atingidas, ainda que de maneira diferente. Tá? Mas essas são as duas áreas mais problemáticas do ponto de vista dos processos físicos. Ponta da Praia, a partir, mais uma vez, me repetindo, do Aquário em direção para a Balsa, do Guarujá, não tem mais faixa de areia. Ponto. Tinha, não faz muito tempo, não. Bem antes dos nossos 50 anos da Unicamp. É coisa de uma década, pouco mais de uma década. Não tem mais. Então, lá a situação é complicada. Tem outra pergunta aqui, que a pessoa não deixou o nome. E a mitigação das causas antropogênicas? Há ainda a possibilidade de evitar esses efeitos? Pois por acaso, né, o Fabiano e eu, a gente está, mais o Fabiano do que eu, a gente está com um artigo, né, que é derivado do projeto, na qual a gente está trabalhando justamente com essa questão, a mitigação e a adaptação. Esse projeto é um projeto de adaptação. Só que, motivados pelo projeto, né, e como um produto do projeto, a gente também foi analisar, né, mais o Fabiano do que eu, né, eu dou algumas opiniões, mas o estudo é muito mais do que ele,